Olá, essa palestra é em comemoração à 10ª Semana do Servidor e o tema deste ano é Aprender a Aprender, superando os desafios e construindo novos caminhos. A palavra de ordem é justamente a aprendizagem, que possa nos ajudar a enfrentar esse momento difícil de intensas transformações, tanto do ponto de vista do sujeito, como das relações sociais mais amplas. Eu gostaria de iniciar agradecendo a professora Núria e as contribuições da minha colega, também psicóloga, Luísa Tomazini de Freitas, que contribuiu com alguns contatos importantes para atendimento social em psicologia. Meu nome é Janaína, eu sou formada em psicologia pela Unisagrado, atualmente atuo como psicóloga clínica e sou mestranda do programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Unesp, do campus de Bauru. A palestra que eu propus é sobre saúde mental e equidade de gênero nas relações familiares em tempos de pandemia, por considerar esses dois assuntos, tanto a saúde mental quanto a equidade de gênero, mais especificamente nas relações familiares, um tema bastante central e pertinente sobre o período em que nós estamos vivendo. Então, vamos aqui iniciar a palestra. Os objetivos da minha palestra é abordar a psicologia como prática clínica e como recurso de enfrentamento de crises, objetivando ampliar a compreensão sobre suas possibilidades e limites. Discutir sobre os impactos que o isolamento e as incertezas frente à pandemia podem trazer à nossa saúde mental, abordar o novo cenário de trabalho e de desemprego que as famílias têm enfrentado neste momento, principalmente no que diz respeito às divisões de tarefas em função do trabalho remoto, no cuidado com os filhos, com os afazeres domésticos e outras dinâmicas que foram afetadas diante das novas configurações relacionais impostas pela necessidade de enfrentamento da Covid-19. Bom, inicialmente eu pretendo abordar a psicologia de uma forma mais geral. Eu acredito que a psicologia hoje ela já seja de bastante acesso às pessoas, as pessoas compreendem o que é a psicologia de uma forma geral, as mídias sociais têm contribuído muito para isso, né? Nós profissionais divulgamos muito o nosso trabalho através das mídias sociais, a televisão, né, com seus programas televisivos também contribuem para isso, mas eu acredito que ainda há uma fragmentação de informações e muitos preconceitos, inclusive, sobre a nossa profissão. Então, eu acho que é importante iniciar falando um pouquinho do que é essa ciência psicológica, de forma mais sistemática, né, abordando o que ela é, quais são os seus objetivos, a quem ela se destina, né, como é que a gente trabalha com a psicologia, que aborda tantas áreas, né, não só a psicologia clínica, né, então eu acho que é pertinente a gente começar por aí. Bom, psicologia é uma ciência que tem uma história muito longa de construção de conhecimento. Então, a psicologia, ela começou a ser debatida, né? Não lógico como a gente debate hoje, mas o ser humano passou a ser o centro das questões no período grego, 700 anos antes de Cristo. Então, assim, a gente não começa a compreender o homem já tem muito tempo, né? E essa ciência psicológica começa embrionariamente a partir daí, né? O homem e os seus mistérios, né, começaram a ser questionados e ao longo de um período bastante grande, a psicologia vem se organizando enquanto ciência. Então, a psicologia, as pessoas têm uma ideia, né, do que eu vou fazer na terapia, né? É uma conversa, porque a conversa a gente pode ter com qualquer pessoa, a gente pode ter com nosso cônjuge, com os nossos colegas, né, no trabalho, uma forma de desabafo com alguém, né? Então, a psicologia, sim, ela é baseada no diálogo, mas ela não é uma simples conversa, ela é uma conversa qualificada, né? Que essa conversa, esse diálogo é atravessado por teorias, por métodos que foram estruturados ao longo de muito tempo, né? Então, ela não é uma simples técnica que eu posso ter em qualquer ambiente. Por isso, essa conversa é sigilosa, ela é mediada por um profissional qualificado, né, e que vai orientar o seu cliente ou o seu paciente, né,
de acordo com necessidades, objetivos mais gerais e objetivos mais específicos que eu já vou abordar quais são. Então, acho que a primeira coisa é desmistificar que a gente vai fazer terapia apenas para ter uma simples conversa. Essa conversa tem uma orientação, ela tem uma escuta qualificada, ela tem objetivos, ela se destina a contribuições para esse sujeito, né? Ou para uma família, enfim, né? Ela não é parte do nosso cotidiano, né? Ela é estruturada a partir de procedimentos, de pressupostos científicos. Bom, quais são os objetos de estudo da psicologia, né? Toda ciência ela tem seu objeto de estudo. Assim como a medicina tem um corpo humano, a psicologia também tem seu objeto. Mas, infelizmente, né, o ser humano é complexo demais. E do ponto de vista da psicologia, muitos podem ser os objetos de estudo a depender das abordagens e da visão de mundo, da visão de homem que essa abordagem tem. Que eu já vou depois falar um pouquinho sobre essa questão das abordagens, né? Então, como objetos de estudo, a gente tem o comportamento humano, o inconsciente, a própria subjetividade, né? Esclarecendo um pouco o que é subjetividade, né? Que a gente ouve também muito essa palavra às vezes e não sabe muito bem dizer o que é. Né? A subjetividade, ela é o nosso modo de ser no mundo, a partir de todas as nossas relações íntimas que temos com nós mesmos e de todos os aprendizados que nós temos em relação ao mundo objetivo, ao mundo social e aos objetos da cultura. Então, esse conjunto, né, de relações que a gente tem ao longo da vida vão construindo nossa subjetividade, esse mundo interno de cada um. E por isso cada um tem o seu. Né? A gente não pode dizer que o ser humano tem uma única subjetividade, tem um único modo de ser, um único modo de pensar, e justamente por isso que é tão complexo viver em sociedade, dentro de uma comunidade, que cada um constrói o seu próprio jeito de ser, o seu próprio jeito de pensar, o seu próprio jeito de se expressar. Né? Então, o objeto de estudo da psicologia, ele vai depender dessa base da teoria do conhecimento que vai estruturar a nossa prática. Então, toda prática, seja ela qual for, não só na psicologia, ela tem por trás uma estrutura de conhecimento, uma estrutura teórica que subsidia a prática. Né? Então, por isso eu acho importante falar. Né? Muitas vezes eu acho que a questão do inconsciente, ela está muito muito posta, né, no senso comum, que é dessas relações comunicativas cotidianas que a gente tem, né, esse conhecimento social cotidiano que a gente compartilha, né, então o inconsciente acredito que seja talvez o mais presente, né, que as pessoas conhecem bastante, então ele pode ser um objeto, sim, de estudo de uma determinada abordagem, como por exemplo da psicanálise, né. O comportamento humano, ele é um objeto de estudo quando a gente fala, por exemplo, da ciência do comportamento. A gente pode falar que é a consciência para outras abordagens, né? Mas todas elas dizem respeito a um único ser que é o ser humano, né? Por isso todas elas são válidas. Os objetivos gerais do processo de psicoterapia, né? Aqui eu estou falando mais da psicoterapia em si. Eu posso estruturar duas questões, né, que é o desenvolvimento humano e a psicopatologia. Então, o desenvolvimento humano e os conhecimentos de psicopatologia, eles trabalham de forma bastante integrada para proporcionar autonomia de vida ao sujeito que nos procura, né, enquanto psicologia clínica, a psicoterapia. Por que eu acredito que a autonomia de vida seja o grande objetivo da psicoterapia? Porque a ideia não é que aquele cliente ele fique dependente do processo psicoterápico, né, por um período, até por muito tempo durante a sua vida. Né? O objetivo, a ideia é que ele adquira recursos para que possa, né, tocar com a sua vida, enfrentar as suas dificuldades, as suas fragilidades, né? E que nos busque, lógico, em momentos que vão necessitando, porque a vida é extremamente dinâmica, né? A gente sempre vai precisar se reinventar,
rever algumas questões pessoais, a vida vai nos impondo algumas necessidades, né? Mas que esse processo seja sempre orientado para o sujeito ativo, né, na sua própria vida, na sua própria condição de existência. Então, acredito que duas esferas de conhecimento dentro da psicoterapia, elas vivem numa engrenagem, né? Elas se qualificam numa engrenagem para possibilitar a autonomia de vida do sujeito. Em alguns casos, a gente acredita que é importante o acompanhamento psicológico a longo prazo, né? Mas, de forma geral, né, de uma maneira geral, a gente visa justamente isso. Gostaria também de diferenciar dois conceitos, duas palavras que às vezes a gente usa para se referir ao nosso paciente, ao nosso cliente, né? Na minha abordagem, que é a psicologia humanista existencial, nós chamamos esse paciente, né, de cliente. Porque paciente dá uma ideia de passividade durante o processo. Então, a ideia de cliente, ela traz mais uma ideia de que essa pessoa que nos procura é nosso parceiro nesse processo. E, portanto, ele tem um papel extremamente ativo durante a psicoterapia, né? Dure o período de tempo que durar, né? Então, eu vou me referir aqui sempre a cliente e não a paciente, né? Como os objetivos específicos da psicoterapia, nós temos as demandas do cliente. Então, ele pode vir com uma demanda bastante específica, relacionada, por exemplo, a um transtorno mental, diga-se, né, ansiedade, depressão, ele pode vir por alguma fragilidade nas suas relações de vida, no momento de sofrimento, ou também ele pode nos procurar simplesmente para o autoconhecimento. Então, a psicologia não é uma ciência que trabalha apenas com o doente, né, entre aspas, ou aquela pessoa que se considera doente. Nós trabalhamos principalmente com a saúde, com a promoção de saúde. Então, esse cliente que nos busca, ele pode ter um objetivo simplesmente de autoconhecimento, né, de querer se aprimorar, de querer viver melhor dentro das suas relações de vida, né? Então, eu acredito que essa diferença tem que ficar muito bem clara, né? Porque às vezes as pessoas distorcem a psicologia, achando que a psicologia é a ciência ou é a prática do louco, ou daquelas pessoas que estão extremamente fragilizadas psiquicamente, né? E, na verdade, não. A gente pode buscar fazer psicoterapia em qualquer momento de vida. Qual o papel do psicoterapeuta? Aqui eu elenquei alguns papéis principais, assim, né? O papel do acolhimento, né, que é aquela relação que a gente recebe aquela pessoa em sofrimento muitas vezes, né, e oferece essa escuta qualificada em função desse acolhimento do momento em que a pessoa nos procura, né. O não julgamento, eu acredito que seja extremamente central, né, e justamente aquilo que qualifica a nossa relação com o cliente. Independente do conteúdo que o cliente traz para a psicoterapia, a posição do psicólogo é de não julgar como certo, como errado, como justo ou como injusto, né? Procurando compreender a história de vida desse paciente, o cenário em que isso se deu, quais foram as histórias, quais foram as questões que envolveram o desenvolvimento daquele sujeito, né? E justamente o acolhimento, ele tem muito a ver com essa questão do não julgamento, né? Quando a gente sai da esfera da psicoterapia ou dessa relação cliente-psicólogo né, estamos nas relações sociais comuns, né? Às vezes as pessoas temem, né, de se expressar, de conversar com o outro, porque vai ter o seu sofrimento julgado, colocado em xeque, questionado, e não é esse o papel do psicoterapeuta. E também é justamente essa questão que faz com que nós
não possamos atender pessoas que são ligadas afetivamente ao profissional da psicologia. Então, nós não atendemos amigos, nós não atendemos parentes, justamente por conta desse envolvimento emocional. Isso dificultaria essa questão do não julgamento também, porque nós somos, em primeiro lugar, seres humanos, né? Então, esse envolvimento pode prejudicar o trabalho da psicoterapia. Então, existe essa restrição que muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Então, é possível que a gente atenda a família num formato de psicoterapia familiar, pois então existe um consenso, um objetivo comum de atendimento, né, entre as pessoas da família, ou quando há necessidade de chamar alguma pessoa que participa da vida dessa pessoa, desse cliente que nós estamos atendendo, ou um namorado, um marido, um amigo, mas que o foco principal é o cliente. Então, às vezes, diante, né, de algumas necessidades, de algumas demandas desse cliente, pode ser que a gente precise chamar uma segunda pessoa, em consenso, lógico, com esse cliente, mas que o foco é sempre o cliente, né, e não essa pessoa que nós estamos chamando. Então, isso aqui precisa ficar bastante claro. A questão da humildade epistemológica também é extremamente importante, né? Acredito que qualquer profissional da ciência, de qualquer campo, precisa estar em constante busca do saber, né? Que vai muito de encontro aqui com o comprometimento do saber, né? Nós não sabemos mais que o cliente, né? O fato de nós sermos formados, sermos um profissional que está atendendo, que nos remete a uma hierarquia, né, de poder e de saber, isso dentro da psicoterapia, ele é colocado em horizontalidade. Então, a gente não pressupõe que o cliente saiba mais do que a gente como profissional, né? Ninguém sabe mais da vida da própria pessoa do que o próprio cliente, e ele contribui com isso durante o processo de psicoterapia. Então, essa humildade epistemológica, ela é muito importante para que o profissional não coloque o seu saber acima do saber desse cliente, né? A psicoeducação, ele é um papel fundamental também do processo psicoterapêutico. Por quê? Muitas vezes as pessoas buscam a psicoterapia sem saber o que é psicoterapia, né? E se perdem também no meio, né, desse não saber, né? Então, eu acredito que quando a pessoa ainda não tem esse contato com a nossa prática, é extremamente importante que o profissional explique, fale sobre os possíveis objetivos, né, esses que eu estou justamente aqui falando, objetivos específicos, objetivos mais gerais, as limitações do processo, quais são as possibilidades, quais são as expectativas desse cliente, né? E também trabalhar com a psicoeducação no sentido daquilo que o paciente traz. É extremamente importante que ele aprenda a ter acesso dos conteúdos que ele mesmo traz, né? Se a gente vai falar sobre ansiedade, por exemplo, é extremamente importante que esse cliente saiba o que é ansiedade, saiba o que é depressão, saiba cientificamente mesmo, né? Mesmo que a gente explique isso de uma forma bastante simplificada, né? Acredito que isso é um domínio que o cliente tem direito de ter, né? E esse comprometimento com o saber é um papel fundamental do psicoterapeuta, que tem que sempre buscar o aprimoramento. O aprendizado não cessa nunca. O saber é algo que a gente vai construindo ao longo da nossa profissão como um todo, ao longo da vida como um todo, né? E o papel do cliente, né? Eu acredito que o papel do cliente, o maior objetivo, é o comprometimento com o processo, né? Inicialmente pode ser que o cliente vai, vem, mas naquele momento em que ele está ali na psicoterapia, é importante que ele se comprometa, né? Tenha abertura para o processo, né? Confie no profissional que ele escolheu. E que o cliente tem o direito, né, de, em qualquer momento do processo psicoterápico, encerrar esse processo, né? Então, ele tem a liberdade e o direito de, quando não se sentir mais atendido, ou quando as suas necessidades, entender que as suas necessidades cessaram, ou quando
acreditar que não quer mesmo mais fazer, né, por qualquer que seja o motivo. Ele tem o direito de encerrar o processo, né? Mas quando ele está em processo, eu acho importante esse comprometimento. No atendimento com crianças, especificamente, eu acredito que o comprometimento da família é extremamente importante, né? A gente tem poucos, às vezes, alcance quando a gente trabalha apenas com a criança. Quando a família se compromete com esse processo, os benefícios são muito maiores. Mesmo quando a gente fala de um atendimento adulto, né, de uma pessoa já adulta, maior de 18 anos, em que a família, né, ou um responsável não é necessário para o processo acontecer, nós não vivemos isolados do mundo, nós estamos dentro de certas relações. E a família é uma das relações mais próximas e mais importantes que nós temos. Então, também, sempre que na medida do possível, quando a família se compromete também com esse adulto, participando, inclusive, às vezes participando como coadjuvante do processo, é extremamente bem-vindo, né? Então, acho que essas primeiras questões é importante a gente clarificar, né? A psicologia, então, ela tem muitas apresentações, tanto teórica quanto práticas, né? Que é quando eu expliquei sobre o objeto, né, da psicologia naquele início. Então, nós temos muitas abordagens teóricas que estão ligadas a determinados objetos de estudo. Então, nós temos a abordagem da psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a humanista existencial, a analítica junguiana. Como eu falei, né, acredito que a mais disseminada é a psicanálise, né, por conta do Freud, então as pessoas têm muito conhecimento a partir, às vezes, dessa ideia. Mas ela não é a única abordagem, a única teoria psicológica. Nós temos muitas possibilidades dentro da psicologia, mas todas elas atendem ao mesmo ser, ao homem. Né? Então, nós não temos abordagens que são mais eficientes ou menos eficientes, apesar de que tem algumas que direcionam seus estudos, né, para áreas mais específicas, mas todas elas trazem benefícios ao sujeito, à família, à saúde mental. Do ponto de vista da prática, né, nós temos a psicoterapia clínica, que é uma das também mais conhecidas, mas o psicólogo está em muitos campos, né? Nós temos psicólogo dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro das organizações, dentro das empresas, né, o psicólogo organizacional, dentro de muitas instituições públicas e privadas. Nós temos os profissionais de psicologia atuando dentro das universidades, oferecendo subsídios para outras práticas, por exemplo, dentro de um curso de formação de medicina, de estética, de turismo, porque todas as áreas humanas e biológicas que seja, vão estar de alguma forma lidando com o ser humano, né? Então, a compreensão, mesmo que mínima, mesmo que básica, né, do ser humano é necessária para o exercício e para a humanização do exercício de qualquer profissão, né? Agora, assim, do ponto de vista da psicologia clínica, que é o que eu estou trazendo para vocês hoje, nós temos a psicologia presencial, que é realizada dentro, né, de um consultório de psicologia, dentro de uma sala, né? E hoje nós temos a psicologia com atendimento online, remoto, né? Não é uma novidade a psicologia online, a psicoterapia online, né? Mas ela tomou uma proporção muito maior nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo em função do isolamento social. Então, muitos profissionais passaram a atender exclusivamente online. Muitos outros já voltaram a atender presencialmente, né? Levando sempre em consideração as recomendações, né, de preservação da saúde, da higienização do ambiente, do uso de máscaras, né, e etc. Mas o atendimento online tem sido um recurso extremamente útil nesse momento que nós estamos vivendo. Até porque pessoas que às vezes moram em outros países, em outras regiões, podem ter um acesso muito mais ampliado, muito mais democrático, né? Nós temos também atendimentos gratuitos em muitas instituições públicas ou privadas.
Eu vou falar um pouco nos slides mais para frente, eu vou detalhar, vou trazer algumas instituições que oferecem esses serviços, né, e que também eles têm sido de extrema valia nesse momento, né, que muitas pessoas que não têm condições de acesso à psicoterapia estão podendo ter, né, em função desse atendimento gratuito. Atendimentos gratuitos que já existiam e outros que passaram a existir, né, com essa nova demanda. A psicoterapia, falando assim mais especificamente desse campo, inicialmente ela foi muito ligada à elite, porque era muito caro ter o atendimento à psicoterapia, não era para todos, né? E pensando no cenário nacional, cenário brasileiro, né, em que nós temos uma desigualdade social enorme, pessoas em vulnerabilidade social que precisam desse atendimento qualificado, né, precisava tanto quanto desse atendimento. Então, houve uma expansão da psicoterapia para muitas áreas e para muitos lugares, que não só a clínica, né? Então, a psicologia comunitária, principalmente, né? A psicologia nos serviços e nas instituições públicas, né? Então, assim, eu acho que isso é importante dizer, né? Que a psicoterapia ela é para todos, né? E ela tem sido uma prática bastante democrática hoje, né? De acesso a todas as esferas da sociedade, né? Então, eu acho que, assim, é importante pontuar que ela não atende uma única classe, que qualquer pessoa pode fazer psicoterapia, né? Quando eu for falar depois nos slides dos serviços oferecidos, acredito que vocês vão ter uma ideia maior e mais ampliada das possibilidades de atendimento, né? Principalmente pessoas que fazem atendimento social, né, que às vezes cobram uma taxa pequena, né, muitos convênios médicos hoje também oferecem essa possibilidade. Então, a psicologia saiu, né, do restrito a um pequeno grupo de pessoas que podiam ter acesso, inclusive teorias, né, muito individualizantes, que passaram a considerar o contexto de desigualdade do Brasil e de outros países também que vivem um cenário muito parecido com o nosso, né? Então, a psicologia ela foi para além do consultório, além da compreensão individual do ser humano, né? Acho que isso é importante a gente qualificar. Outra questão, né, que eu acho bastante importante a gente falar, que é a questão do normal e do patológico, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, a gente tem falado muito sobre os transtornos mentais, né? Apesar disso, né, não ser também uma novidade, acredito que isso esteja bastante em pauta cada vez mais, porque as pessoas têm adoecido em função do momento que nós estamos vivendo. Mas eu acho que é importante a gente desmistificar o que é que a gente usa, o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre o normal e o que é que a gente quer dizer quando a gente fala sobre o patológico, né? Porque o patológico, ele carrega um estigma muito grande. E o normal também, né? Porque quando a gente qualifica uma pessoa como normal, a gente está dizendo que existem outras anormais, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que o conceito de normalidade é um conceito relacional. Então, ele está sempre relacionado a algo, né? Não há um conceito de normalidade geral, né? Então, por exemplo, normal enquanto saúde. Então, a área médica, ela vai se apropriar dessa questão, desse conceito de normalidade. Então, quando o organismo, a partir daquilo que a ciência médica entende do funcionamento do organismo como em equilíbrio, como normal, né? Se esse sistema está em desequilíbrio, isso pode nos levar a uma ideia de doença, né? Então, na área médica, essa ideia de normalidade está inserida. Normal, por exemplo, enquanto frequência estatística. Eu acho interessante trazer esse exemplo aqui, né? Porque, desse ponto de vista, é aquilo que é mais frequente. Então, tudo que não entra nessa frequência não é normal. Então, contudo, a cárie dentária, que afeta 95% da população, poderia ser considerada normal, visto que é mais frequente encontrar uma pessoa com a doença, né, do que sem ela. Então, o mesmo acontece com algumas doenças mentais. Então, a gente pode falar que é normal aquilo que estatisticamente acontece mais,
né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa dados estatísticos, justamente porque a gente acaba estimulando essa questão do estigma. E não avalia um cenário como um todo, né? A gente fragmenta aquela análise a partir da estatística. Então, o normal enquanto normas, enquanto valores ou regras definidos social historicamente, né? Então, o normal, do ponto de vista das relações sociais, das crenças, dos valores, eles podem ser adequados no momento histórico que aquela sociedade vive. Por exemplo, era normal as mulheres não poderem usar calça, né? Então as mulheres só podiam usar vestidos, então isso era normal para aquele momento histórico, né? Então as nossas relações sociais, elas são extremamente dinâmicas e o mundo está em constante transformação. Então o que é considerado normal dentro de um momento histórico não é considerado normal no outro, né? Então isso, para a gente desmistificar muitas crenças, é extremamente importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que era normal a gente isolar da sociedade pessoas com deficiência, hoje a gente já fala em inclusão social, né? Então, assim, pensar que o normal não é sempre, nem sempre foi normal, né? A gente precisa entender que ele é normal hoje, dentro do que a gente vive hoje, né? É muito importante para a gente conseguir requalificar muitas crenças, muitas regras sociais, né? Normal enquanto processo dinâmico de adaptação, funcionalidade. Então, assim, é normal a gente viver dentro de um sistema econômico, dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada política. Então, quando a gente foge a esse círculo cultural, esse círculo econômico, né, a gente também pode entender isso como a normalidade, né? Isso está muito ligada, né, ao tópico anterior, né? Mas enquanto é um processo dinâmico de adaptação. Então, aquele que não se adapta a essa estrutura econômica, a essa estrutura cultural, a essa estrutura política, ele é tido como anormal, né? Então, percebam como eu não posso generalizar a questão do, quando eu uso a palavra normal. É normal referente a quê, né? Então, essas questões, né, do normal, do anormal, do normal, do patológico, do processo de saúde, de doença, eles trazem muitas outras dualidades que comprometem a nossa existência individual e social. Então, a gente pode falar do igual e do diferente, do adaptado e do desadaptado, da saúde, da doença. E isso traz para o ser humano, para os grupos sociais, estigmas e preconceitos. Então, por isso que entender que o normal, ele é um normal sempre relativo a, né, e que talvez esse normal, essa normalidade de fato não exista, né, enquanto, né, a normalidade que às vezes no senso comum a gente pensa, esse normal como às vezes uma sensação, uma ideia, né, de igualdade, né, prejudica, traz muitos preconceitos e estigmas àquele que não se enquadra, né? Não se enquadra naquela determinada cultura, não se enquadra naquela determinada sexualidade, ou expressão sexual, ou de gênero, seja qual for, de raça, de etnia, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, eu acho que isso amplia, sai até do campo da saúde para outros campos que também trazem grande sofrimento para as pessoas e para grupos, né? E isso também pode ser considerado dentro da psicologia e da psiquiatria, né? Principalmente da psicologia, né? Porque a psiquiatria ainda é um campo que trabalha com a doença, né? Ninguém vai ao psiquiatra se considera que está tudo bem, né? Com a sua saúde mental. Mas a psicologia, como eu disse anteriormente, ela é uma área que não se restringe a trabalhar com o doente ou com a doença, né? Ela trabalha principalmente com a promoção de saúde, né? E com a saúde, né? Entretanto, é extremamente importante ficar claro que a psicologia e a psiquiatria são campos que caminham junto, que se complementam, né? Então, existem situações, existem casos em que o psiquiatra, quando ele, né, medica seu paciente, ele precisa considerar que
a psicoterapia é extremamente importante. E às vezes a gente, enquanto psicoterapeuta, precisa compreender e avaliar se o encaminhamento para um psiquiatra também não é extremamente importante. E um não exclui o outro, né? E aqui, então, falando também dessa questão, né, do normal, do diferente, da saúde e da doença, entender que a psicologia e a psiquiatria não são campos que trabalham com pessoas loucas, né? Mesmo porque esse conceito já foi superado há muito tempo. Né? Não trabalham com pessoas que são desajustadas. Né? Então eu acho assim que muitos preconceitos, às vezes, das pessoas procurarem a psicologia ou procurarem a psiquiatria, elas não procuram justamente por terem essa representação das duas áreas. Né? O que nós estamos falando aqui é sobre saúde, é sobre qualidade de vida, né? Independente do motivo que você vá buscar. Né? Buscar bons profissionais que vocês confiem, né? E que se essa confiança não for garantida, que você tem todo o direito de buscar outro profissional, né? Você ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra não quer dizer que você tem que continuar para sempre com o mesmo. Você pode sempre buscar aquele profissional que te atenda melhor, né? Como, né, todos esses temas que a gente está falando está se afunilando então para a questão da saúde mental, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, de fato o que é a saúde mental, né? Não há um conceito único sobre saúde mental, mas eu trouxe aqui um conceito que a OMS traz e que ele é bastante problemático, né? Então a OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Esse completo bem-estar, nesse estado de bem-estar, se a gente for pensar, ele é extremamente utópico, né? Qual é a pessoa que a gente conhece, né, ou nós mesmos, que consegue alcançar esse completo bem-estar, né? Que consegue alcançar essa completa saúde mental? Né? Então, esse conceito de saúde mental da OMS, ele reforça, né, justamente aquelas dualidades que eu apresentei. Então, ou você é saudável mentalmente, ou você é doente mentalmente. Né? E também ele implica dizer que se você tem um transtorno mental, você não consegue, por exemplo, dar conta das suas demandas de vida. O que é completamente um absurdo, né? Porque a pessoa tem, por exemplo, um diagnóstico mesmo formal de transtorno mental, ou porque ela está passando por uma fragilidade, um momento de vida frágil, ela não quer dizer que ela é incapaz, né, de produzir, de contribuir para a sua comunidade, né? Então, saúde mental é mais do que a ausência de transtornos mentais. Né? Eu acho que isso é bastante importante ficar claro. Né? Então, no Brasil, nós temos uma concepção ampliada de saúde com base no SUS, principalmente a partir da reforma psiquiátrica. Né? Então, no Brasil, a gente entende justamente que a saúde é mais que a doença, que o foco, né, deve ser no indivíduo e não na doença. Então, saúde mental, nessa concepção ampliada que eu estou querendo dizer aqui, né, ela é uma saúde mental como multifatorial. Por quê? Porque ela depende de muitos aspectos, depende de muitos fatores. Então, eu posso pensar na saúde mental relacionada aos meus aspectos sociais, econômicos e culturais do país. Então, as minhas condições de moradia, de saneamento, de renda, de alimentação, de educação, de acesso ao lazer e bens. Então, todo esse conjunto multifatorial é que vai também contribuir para a minha saúde mental. Não só dizer se eu tenho um transtorno mental ou não, né, de forma bastante reducionista, né? Então, pensar a saúde mental de forma mais ampliada é pensar que a saúde mental, ela se beneficia dessas múltiplas condições, né? E isso, para pensar políticas públicas, é extremamente importante, né? Bom, em momentos de crise, a gente pode pensar que as pessoas passam por fragilidades psíquicas. Então, o momento que nós estamos vivendo da pandemia, né, do novo coronavírus, é um momento de crise social e mundial, né, que traz essa questão dessas fragilidades. O que a gente também tem que pensar, eu vou trazer aqui principalmente a questão da ansiedade, da depressão,
como dois sintomas, né? Como duas questões bastante proeminentes, né, nesse momento. Mas é importante também dizer que a forma como as doenças mentais elas aparecem também depende do momento histórico vivenciado. Então, hoje a gente ouve muito falar sobre ansiedade e depressão, né? Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Mas, assim, muitas vezes a gente ouve falar sobre as histéricas, né? A histeria da época em que Freud analisava as neuroses. Então, a histeria, ela foi muito presente em mulheres, principalmente, dentro de um período histórico, né? E hoje, em função de todas aquelas condições que eu mencionei, né, de instabilidade social, de renda, das condições, das desigualdades sociais, etc., a gente vê, né, muito mais a questão da ansiedade e da depressão. Eu resolvi trazer aqui de forma mais sistematizada o que é ansiedade, o que é depressão, porque eu acredito que ainda falta apresentar esses dois quadros, né, psiquiátricos de forma mais sistemática. Porque, novamente, né, eu entendo que isso é bastante discutido nas redes sociais, na televisão, em vários programas, por vários profissionais, mas eu acredito que sempre é importante a gente discutir isso e de forma mais integrada, né? Bom, a ansiedade, ela apresenta dois tipos de sintomas, que são os sintomas físicos e os sintomas psíquicos, que são oriundos do pensamento. Então, o que seriam os sintomas físicos? Aqueles que a gente sente no corpo. Então, suor, tremores, falta de ar, náusea, um coração acelerado. E o que seriam os sintomas psíquicos? Né? Aqueles pensamentos que vêm, né, de vou desmaiar, vou ficar descontrolado, tô ficando louco, né? Então, muitas vezes, esses sintomas, eles vêm combinados, né? Existem muitos quadros de ansiedade. Então, a gente já ouviu falar do transtorno de pânico, da agorafobia, das fobias específicas. Então, né, quando a gente fala que a pessoa tem uma fobia de um determinado animal, de um determinado objeto, né? Então, são muitos os tipos, os quadros diferentes de ansiedade. Mas os sintomas, eles são compartilhados dentre esses muitos quadros diferentes, né? A depressão, ela tem como sintomas um humor deprimido, a perda de interesse, às vezes para os afazeres cotidianos, né, no trabalho, um prazer, perda de interesse, prazer e energia, né, um sono perturbado, que pode ser um excesso de sono ou pouco sono, né, mas também existem as diferenças individuais. Cada pessoa pode expressar a depressão de uma determinada forma. Então, acompanhada de ansiedade, de angústia, de agitação comportamental, né, porque pode ser mais proeminente do que a depressão, e a mudança de humor pode ser mascarada por aspectos adicionais, como a irritabilidade, o consumo excessivo de álcool, né? Então, eu tô trazendo esse quadro da depressão justamente para desmistificar também aquele depressivo, né, entre aspas, que é aquele que fica na cama, que não sai de casa, né, que faz cabisbaixo, né? A gente tem um estereótipo do depressivo, inclusive também um estereótipo do ansioso, né? Então, a gente tem que entender que a depressão ela tem 3 níveis, leve, moderado e grave, né? E ele pode se expressar, inclusive, o contrário, né? A pessoa pode expressar uma agitação motora, comportamental, uma irritabilidade, que vai muito contrária, às vezes, com essa ideia de depressivo que nós temos, né? Do quadro da depressão. Então, trazer esses dois quadros, eu acho que é importante para que vocês tenham uma ideia geral de como é que eles se manifestam em nós, seres humanos. Geralmente, a ansiedade e a depressão, elas caminham juntas, que a gente chama de comorbidade, né? Então, a depressão pode existir em si, a ansiedade pode existir em si, mas geralmente elas aparecem e caminham juntas, né? E aí, nós temos uma grande questão, né? Eu acho que todo mundo entende,
né, ou entendeu a partir de agora o que é a depressão, o que é um quadro de ansiedade. Mas por que as pessoas ainda não reconhecem a existência de um quadro psicopatológico, mesmo quando há um diagnóstico realizado, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas nos procuram e ela tem um quadro formalizado pelo psiquiatra, que eu acho que isso é importante dizer, né, que é o psiquiatra que fecha um diagnóstico psiquiátrico, né? Ela tem esse quadro, mas a pessoa às vezes nega, né? Tá no processo de negação, ou a família não acredita que ela tenha esse quadro. Isso traz um sofrimento enorme para quem passa por esses quadros, né? A família acredita que é preguiça, né, que é frescura, né, e desqualifica aquilo que a pessoa está passando, né? Então eu acho que é importante as pessoas terem em mente que esses quadros são reais e que esse sofrimento é real, né? Essa pessoa passou por um crivo científico, passou por um crivo de um profissional. E aí a gente precisa pensar também quando ela ainda não passou por um crivo desse profissional. Às vezes, né, o grupo de pessoas em que ela vive, a família, ou um casal, enfim, né, ao desqualificar esses sintomas, a pessoa acaba não buscando ajuda, né? Então, quem vai ajudar a construir se esse quadro de fato existe ou não, é um profissional. E a pessoa tem o direito de buscar esse profissional, né? Então, isso é papel da família, papel do grupo em que essa pessoa está inserido, né? Possibilitar esse acesso, né? E eu acredito também que as pessoas têm um pouco dessa distorção, principalmente porque, como eu falei aqui, né, no quadro anterior. Opa, peraí, pessoal. Vou voltar aqui. Como eu falei aqui no quadro anterior, né? A ansiedade e a depressão, com sintomas, né, de humor deprimido, etc., são sintomas que qualquer um de nós podemos sentir em qualquer momento, e isso não qualifica um quadro psicopatológico, né? Em muitos momentos a gente se sente ansiosa, em muitos momentos a gente se sente um pouco para baixo, um pouco triste, né? Sente muito desses pensamentos vindo à tona, etc. E isso não quer dizer que isso seja um quadro psiquiátrico. Então, por serem experiências compartilhadas por todo mundo, né? As pessoas acham, mas eu também sinto ansiedade, mas eu também fico triste de vez em quando. Mas um quadro psiquiátrico, para ele ser configurado, né, ele tem uma frequência, ele implica num profundo sofrimento para aquela pessoa, implica em comprometimento das suas atividades de vida diária, por exemplo, a pessoa às vezes não consegue ir bem no trabalho, não consegue estudar, as relações sociais, as relações familiares ficam comprometidas, né? Então, para se configurar como um quadro de transtorno mental, né, há um conjunto de condições que esse profissional vai avaliar, né? E isso não quer dizer que a gente não experimente a ansiedade ou esses momentos de tristeza, né, no nosso cotidiano. Isso faz parte da existência humana, né? Mas existem situações em que esses quadros se constituem como transtornos mentais. E eles precisam de um acompanhamento especializado, seja com um psiquiatra, seja com um psicólogo. E esses profissionais é que vão avaliar o encaminhamento dessas questões, né? Então, justamente por isso que a gente traz a questão do normal e do patológico, né? Então, mas não é normal eu me sentir ansioso? Não é normal eu me sentir triste? Né, a gente traz aquilo, né? Não é normal, a maior parte das pessoas se sente assim, né? Porque a maior parte das pessoas não tem transtornos mentais, né? Então, quando é que isso é qualificado como patológico, né? Então, assim, é importante a gente entender que esse quadro patológico, ele tem uma constituição, leva em consideração vários fatores para ser enquadrado como uma psicopatologia, né? E que isso é feito por um profissional. Bom, agora a gente passa para uma outra fase aqui, né, da nossa palestra, que é falar sobre equidade de gênero e relações familiares em tempos de pandemia, que tem tudo a ver com a questão da saúde mental, né? Por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente distinguir o que é igualdade e o que é equidade, né? Na igualdade, a gente pressupõe a inexistência de diferenças, né? O que é falso, porque o ser humano, em princípio, é diferente.
né? Nós podemos compartilhar as mesmas características da espécie, mas fora isso, inclusive gêmeos, né? Gêmeos idênticos, nós somos diferentes enquanto comportamento, enquanto subjetividade. Lembrando o conceito de subjetividade que eu disse no início da palestra, né? Que é esse nosso modo de ser que vai se constituindo ao longo da nossa existência, né? E a questão da equidade, né, ela veio para trazer justiça no plano da igualdade e das diferenças. Então, são regras que colocam em igualdade de condições as pessoas desiguais. Então, por exemplo, quando a gente está falando da deficiência, por exemplo, né, a gente precisa falar em equidade, porque a gente está falando de colocar em igualdade pessoas que têm condições desiguais. Quando a gente pensa num país que as desigualdades sociais são enormes, como é que a gente pode falar em igualdade? A gente tem que trabalhar, sim, colocar a igualdade, mas levando em consideração as desigualdades, né? Então, pensar em equidade para as políticas públicas, no campo da psicologia, seja em qual for, é justamente para trazer justiça aos desiguais. Então, quando a gente considera que todo mundo é igual, a gente desconsidera a diversidade humana, a diversidade do ser humano, que é a regra e não a exceção, né? Então, essa questão da equidade, a gente traz agora para a questão do homem e da mulher enquanto funções e papéis sociais, né? Primeiramente, eu acho importante, né, a gente trabalhar a questão do conceito de gênero. O conceito de gênero é um conceito meio espinhoso, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender. Ele não é um conceito também novo, né? Ele surgiu, essa discussão dos conceitos de gênero, ela surgiu principalmente com os movimentos feministas na década de 70, quando as mulheres lutavam justamente pela equidade de gênero. Né, que elas lutavam por uma igualdade baseada nas desigualdades sociais que as mulheres viviam, né, em relação ao voto, em relação aos cuidados das crianças, em relação ao acesso ao mercado de trabalho, né, ao salário, né, a um universo cheio de questões, né. Então, o movimento feminista, ele foi impulsionado e tem como mote grande ainda, né, essa questão da equidade, né? O movimento feminista, em essência, é isso, né? Buscar a igualdade, levando em consideração as desigualdades existentes entre homens e mulheres, né? Em cada sociedade, dentro das características de cada sociedade. Portanto, o conceito de gênero, ele implica na diferença do sexo e do gênero. Sexo, ele quer dizer a esfera biológica, enquanto macho e fêmea. Pode ser estranho a gente falar isso do ser humano, né? Mas, na verdade, em essência, é isso. Nós somos, primeiramente, machos e fêmeas. Só que o homem, o ser humano, ele supera a sua essência biológica ao longo da sua existência. E na medida em que ele se relaciona com outros seres humanos e com a cultura que foi historicamente construída, né? Então, o ser humano supera as suas necessidades biológicas, a sua condição biológica nessas relações sociais com outros seres humanos, em um mundo que já é culturalmente constituído. Então, a partir desse momento em que ele deixa de ser um indivíduo essencialmente biológico, ele passa a ser um indivíduo social. E dentro dessas relações sociais, dentro dessas relações culturais, a gente consegue elencar o papel de homem e o de mulher. Né? Então, enquanto o gênero, ele não é biológico, porque nós não nascemos enquanto mulheres e homens. E aí, para isso ficar mais claro, né, eu acho que é legal a gente trazer um contexto histórico mesmo, né? Relembrando que os papéis femininos e os papéis masculinos nem sempre foram os mesmos ao longo da existência, né, do ser humano. Em alguns períodos, a mulher foi encarregada de cuidar do lar, de cuidar dos filhos,
né? Era tido como um ser humano frágil, né? E o homem aquele que provia a família, sustentava financeiramente a família, que era muito mais forte, etc, etc. Se essa condição de homem e mulher fosse natural, isso não poderia ser superado. Em todos os momentos históricos e em todos os lugares do mundo, essa condição seria a mesma com pequenas variações. Quando a gente analisa a história do ser humano e a história, né, dos papéis femininos e masculinos, a gente vê variabilidades, inclusive em termos de cultura. Se a gente for pensar numa cultura indígena, por exemplo, os papéis femininos e masculinos não são os mesmos que numa cultura não indígena, numa cultura industrial. Então, quando a gente verifica essa possibilidade de transformação, de mobilidade, a gente vê que as funções femininas e masculinas, o homem e a mulher enquanto gênero, são construtos sociais, históricos e culturais, que, portanto, podem ser modificados. E é nesse esteio que o movimento feminista veio, né, para discutir que se estava constituído de uma forma, podia ser constituído de outra. Né? Por isso que a gente diz que conceito de gênero não é biológico. Né? Ele esse papel, esse comportamento feminino e masculino, tal como é posto, ele é construído dentro de relações maiores, dentro de uma relação cultural, dentro de uma relação política, dentro de uma relação social, econômica, cultural. Né? Esses 3 pilares, acredito que sejam os mais principais, mais gerais e mais principais. Né? Então, isso configura uma forma de ser mulher, configura uma forma de ser homem. E essas configurações, elas estão dentro das relações familiares. Né? Por isso que eu vou trazer agora, para a gente discutir um pouquinho a questão do conceito de família. Em primeiro lugar, né, vou trazer um pouquinho sobre a questão aqui da pandemia. Então, fazer um parênteses, né? A pandemia, ela nos trouxe o quê? Um momento de crise, de insegurança, de medo, de possibilidades dos transtornos mentais, como eu falei, né? De perda do trabalho, de redução de renda, de reinvenção, de reorganização de prioridades, de conflitos pessoais e sociais. Né? Isso impactou, né, os grupos sociais como um todo, o mundo como um todo, os indivíduos como um todo. Eu vou fazer aqui nessa palestra um recorte e trazer esse impacto do ponto de vista da família. Mas aí a gente tem uma outra questão, né? Que é a questão da família. O que é a família? Né? O que é a família brasileira? Quais são as suas expressões? Né? Então, voltando um pouco naquela questão do gênero que eu falei, né? Que o gênero é um construto social, cultural. A família também não é natural. Não é natural. A família tradicional, enquanto pai, mãe e filhos, né? Que é a família tradicional, que a gente costuma estar bastante em voga falar sobre isso, né? Essa família tradicional, que ela foi naturalizada ao longo do tempo também, né? Como a única possível, ela já não existe mais. Né? Quando a gente olha para as novas configurações familiares, a gente vê que a família ela é muito mais do que essa formação de um pai, de uma mãe, dos seus filhos. Né? Outras configurações foram surgindo, mostrando justamente que essa configuração não é natural. Que essa configuração que está posta, ela tem outras expressões, né? Então, assim, eu trouxe um conceito de família para a gente pensar, né? Um grupo de pessoas vivendo em uma estrutura hierarquizada, né? No mínimo hierarquizada, principalmente quando há filhos, né? Que convive com uma proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de cuidado entre adultos e deles para as crianças e idosos que aparecem no contexto. Vamos parar aqui, né? Então, a gente precisa pensar que a família, o mais importante dela é que há uma ligação afetiva duradoura e que há essa relação de cuidado entre os seus membros. Né? Então, se há essas qualidades, a gente pode pensar em várias expressões de família. As famílias homoafetivas, né? Os casais que se separaram, as famílias que vivem muitas pessoas dentro do mesmo ambiente. Então, vive a avó, vive o vô, vive a tia, né? Às vezes vive só o pai e a criança, ou a mãe e a criança, né? Então, assim, a família,
do ponto de vista família, né, do conceito, é importante a gente fazer essa conexão com uma ligação afetiva duradoura e que essa relação seja permeada pelo cuidado. Então, pode também entender como uma associação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo, e se houver, com crianças, adolescentes e adultos. Né? Então, essa escolha não necessariamente é pelo matrimônio, né? Desculpa. Então, se a pessoa não é casada, mas ela tem essa ligação afetiva duradoura, a gente pode dizer que é uma configuração familiar. Né? Então, não é só o casamento tradicional, né, regulamentado, feito pela igreja ou casamento civil, que vai configurar que aquela expressão de grupo é uma família. Né? Então, acho que a gente pode, isso é extremamente importante para ampliar essa noção de família que normalmente a gente tem. Né? Bom, consequências da pandemia agora nas relações familiares. Bom, são muitas essas consequências, né? A gente pode pensar no desemprego, na redução da renda, dos conflitos, no acúmulo de funções no trabalho, no cuidado com os filhos e nos afazeres domésticos, na reorganização de prioridades, na insegurança, no medo do desconhecido, isolamento social, impactos no lazer. Então, as consequências que a pandemia trouxe, principalmente do âmbito das relações familiares, foram imensos, trazendo muitos desafios para as famílias. E um acúmulo, né, de tarefas e de conflitos que as pessoas talvez não tenham vivenciado antes. E ainda mais, né, isso adicionado ao isolamento social, que é inédito para a nossa geração, né, para gerações passadas também, né? Então, essas consequências na família, né, com relação à pandemia, é que traz essa discussão do gênero, da equidade de gênero, né? Por quê? Para que a gente consiga administrar melhor essas consequências dentro da família, é importante a gente discutir essa questão da equidade. E a discussão da equidade nos faz pensar em dois verbos bastante pertinentes, que é ajudar ou dividir, né? Normalmente, quando a gente pensa na família, né, e nos seus membros, a gente pensa assim, que esses membros se ajudam, né? Só que ajudar, eu posso dizer que, por exemplo, um marido ajuda nas tarefas com a esposa. Ele ajuda, então, quando ele quer. Ele ajuda com o que ele quer. Ele faz com aquilo que ele quer, né? Então, essa concepção de ajuda supõe que a gente tenha um membro da família, a esposa, ou dentro de um casal homoafetivo, né, 2 mulheres ou 2 homens, enfim, né? Que existe um dos membros que assume a maior parte da responsabilidade. Então, o outro membro ajuda essa pessoa que tem a maior parte da responsabilidade. E isso traz sempre mais impactos até, adicionado a todos esses, né, para essa pessoa que assume a maior parte da responsabilidade. Por isso, esse verbo ajudar precisa ser requalificado. Então, a questão é divisão de tarefas, né? Principalmente quando a gente vem discutir essa questão de gênero, né? Que nas famílias heterossexuais, por exemplo, né, a gente tem o homem sempre como aquele que ajuda, né, com aquele que colabora quando quer, quando precisa, e a mulher é aquela que assume as tarefas da casa. Mas na pandemia estamos todos em casa, né? Os filhos estão fazendo tarefas em casa, as pessoas estão trabalhando em casa, a renda muitas vezes tem sido reduzida, muitas famílias com desemprego, às vezes, de todos os membros da família, né? Então não basta só ajudar. As tarefas e as funções precisam ser divididas, né? Eu acho que essa requalificação do verbo é bastante importante, né? Seja quais são esses membros, como essas expressões se dão nessa família, né? Que esses membros consigam fazer essa divisão de tarefas, para que não sobrecarregue apenas 1 ou 2 membros daquela família. Né? Eu acho que essa contribuição é extremamente importante. Mas como é que isso vai ser feito? Pode ser através da ajuda de um psicólogo? Pode, né? Pode ser através de um diálogo dentro dessa família? Pode, existem muitas maneiras de fazer isso. Quando há mediação, né, de alguém, porque essa família entrou num consenso que é necessária a mediação de alguém,
como um psicólogo, por exemplo, esse é um processo que fica um pouco mais facilitado, né? Traz menos desgaste, mas é importante que isso seja repensado, né? Bom, agora eu vou trazer alguns serviços, né, de psicologia que tem ofertas gratuitas, né? Eu vou trazer aqui do ponto de vista de Bauru, né? Mas os CAPs, você pode acessar os CAPs da sua cidade ou da sua região, né? Os CAPs, eles são Centro de Atendimento Psicossocial, né? Que vieram em substituição do atendimento hospitalar psiquiátrico, né? Foi um ganho da reforma psiquiátrica no Brasil. Os CAPs, eles têm atendimentos particularizados em função da necessidade, né, no caso aqui álcool e drogas, e os atendimentos de transtornos mentais graves, e em função da idade também, atendimento de adultos e crianças. Então, Bauru, ele tem a rede completa dos CAPs, né? Isso é bastante bacana, né? Então, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial voltada para álcool e drogas, que é o CAPS-AD. Então, eu disponibilizei aqui os 2 telefones, o endereço. No site também da Prefeitura de Bauru, todas essas informações estão lá disponíveis. Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas Infanto Juvenil 3, o CAPS-AD 3, que é específico, né, para crianças e adolescentes. Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial 1, ou CAPS 1, que é para atendimento de adultos e transtornos mentais, e o Centro de Atenção Psicossocial Infantil CAPS-I, que é para atendimento de crianças e adolescentes, também no quesito dos transtornos mentais. Esse atendimento oferecido pelos CAPs, eles são atendimentos gratuitos, que ofertam atendimentos psiquiátricos e da área da psicologia. Então, se você precisa de um atendimento dessa natureza, né, procure o CAPs da sua cidade, né? E é interessante você saber que existe essa subdivisão para você procurar diretamente naquele CAPs que é aquele que vai te oferecer o serviço que você precisa. Bom, passando aqui, outro serviço bastante interessante que nós temos, principalmente em Bauru, que tem muitas universidades, né, as ofertas dos serviços de psicologia dentro das universidades. Então, em Bauru, nós temos a Unesp, a Anhanguera, a FIB, a Unip e a Unisagrado, né, a universidade que eu me formei. Em função da pandemia, eu não sei como é que estão os atendimentos referentes à psicoterapia da Unesp, da Anhanguera, da FIB, da Unip. Eu sei que a Unesp oferece alguns serviços. Se vocês entrarem no site da Unesp Campus de Bauru, Faculdade de Ciências, talvez tenha algumas informações lá importantes, né? Agora, da Unisagrado, eu sei que eles estão oferecendo já o atendimento, mas esse atendimento é remoto, tá? E existem alguns requisitos para as pessoas terem acesso, tá? Então, se você, maior de 18 anos, que residir no município de Bauru, possuir endereço de e-mail ativo e ter um equipamento celular, computador ou notebook com acesso à internet com boa qualidade de áudio e vídeo, você pode entrar em contato com a clínica de psicologia. Eu deixei o telefone também aqui, está disponível no site também da faculdade, para você se cadastrar e ter a possibilidade desse atendimento remoto gratuitamente. A minha colega, né, a Luísa Tomazini de Freitas, me disponibilizou o telefone dos Psicólogos Brasil Online, que são atendimentos na modalidade de plantão psicológico. Então, são atendimentos mais pontuais, atendimentos de urgência, né, também, e eu vou deixar aqui o telefone disponível para vocês entrarem em contato. Bom, é isso. Espero que a minha palestra tenha sido bastante útil para vocês. Eu me disponibilizo para poder estar complementando alguma informação. Eu tenho meu contato com a Núria, o contato também da Luísa está com a Núria. Agradeço muito pela oportunidade, né? Parabenizar pela iniciativa, né, de fazer essa série de palestras e trazer essa informação para vocês. Obrigada.